Nas profundezas da terra, onde o sol é apenas uma lenda sussurrada, vive o povo dos anões, das montanhas cinzentas. Não são apenas mestres ferreiros e mineradores. São escultores da própria rocha, capazes de transformar veios de pedra em cidades reluzentes. Por gerações, eles viveram em harmonia com as montanhas, extraindo seus tesouros com respeito e gratidão. Mas essa paz estava prestes a ser abalada. A história começa com um jovem anão chamado Borin, filho do chefe do clã, Thrain. Borin era diferente dos outros. Enquanto seus irmãos sonhavam com ouro e gemas, ele era fascinado pela vida que pulsava na pedra. Ele via padrões nas formações rochosas, ouvia melodias no gotejar da água das cavernas e sentia o coração da montanha bater sob seus pés. Ele era o que os mais velhos chamavam de um coração de pedra, um anão com uma conexão quase mística com o mundo mineral. Um dia, enquanto explorava uma nova galeria, muito mais profunda do que qualquer anão já havia ousado ir, Borin encontrou algo extraordinário. Não era um veio de mítrio ou um bolsão de diamantes. Era uma caverna colossal, iluminada por cristais, que pulsavam com uma luz suave e azulada. E no centro dela, silenciosos e imóveis, estavam os golems de pedra. Eles eram gigantes, esculpidos em granito e obsidiana, com runas antigas gravadas em seus corpos. Estavam adormecidos há milênios, guardiões silenciosos do núcleo da montanha. Borin ficou maravilhado. Ele não sentiu medo, mas uma profunda reverência. Ele se aproximou de um deles e excitantemente tocou em sua perna de pedra. Naquele instante, uma visão inundou sua mente. Ele viu a criação do mundo, o fogo e o gelo, a formação das montanhas. Ele sentiu a consciência ancestral dos golems, uma inteligência lenta, poderosa e antiga, como o próprio tempo. Excitado, Borin voltou, correndo para a cidade anã de Rasmodan para contar ao seu pai e ao conselho o que havia encontrado. Mas sua descoberta não foi recebida com a alegria que ele esperava. Thrain, seu pai, era um líder pragmático. Ele via os golems não como seres vivos, mas como um obstáculo. A caverna onde eles dormiam era rica no mais puro adamantite, um metal quase indestrutível, essencial para forjar as melhores armas e armaduras do reino. Eles são apenas pedra, meu filho, disse Thrain, com a voz grave. Pedra que está no caminho do progresso do nosso povo. Devemos removê-los. Borin protestou. Ele tentou explicar a consciência que sentiu, a história que eles guardavam, mas suas palavras foram desconsideradas como o devaneio de um jovem sonhador. O conselho votou, e a decisão foi unânime. Os golems seriam destruídos, para que a mineração pudesse continuar. O desejo por adamantite superou qualquer respeito pelo desconhecido. Com o coração pesado, Borin assistiu enquanto os mineradores preparavam suas ferramentas. Eles não usariam picaretas comuns. Para quebrar os golems, os ferreiros criaram enormes martelos a vapor e brocas sônicas, máquinas que gritavam e tremiam, agredindo o silêncio sagrado das profundezas. Na noite anterior à operação, Borin não conseguiu dormir. Ele voltou furtivamente para a caverna dos golems. A luz dos cristais parecia mais fraca, como se estivesse triste. Ele se aproximou novamente do golem, que havia tocado, e colocou ambas as mãos em seu corpo frio. Ele fechou os olhos e se concentrou, derramando todo o seu desespero, seu aviso, sua súplica na conexão que compartilhavam. Eles virão. Ele sussurrou para a pedra. Eles não entendem. Por favor, perdoe-nos. Quando os anões chegaram na manhã seguinte, liderados por Thrain, encontraram um cenário diferente. Os golems não estavam mais adormecidos. Seus olhos de cristal brilhavam com uma luz vermelha e furiosa. As runas em seus corpos pulsavam com poder. A tentativa de Borin de avisa-los não os havia acalmado. Em vez disso, havia despertado sua fúria milenar. O primeiro martelo a vapor atingiu um golem. O som foi ensurdecedor, mas a criatura de pedra nem se moveu. Lentamente, ela ergueu um braço maciço e esmagou a máquina, como se fosse um brinquedo. O caos se instalou. Os golems, lentos mas implacáveis, começaram a avançar.
Eles não atacavam os anões diretamente, mas destruíam suas máquinas, seus andaimes, suas ferramentas. Eles estavam retomando seu território, empurrando os invasores para fora. A batalha, se é que se pode chamar assim, foi unilateral. As armas dos anões, mesmo as mais poderosas, mal arranhavam a pele de pedra dos golems. As galerias que os anões levaram séculos para escavar desmoronavam sob os punhos das criaturas. A grande cidade de Hasmodan tremeu. Os anões, antes tão orgulhosos e confiantes, foram forçados a uma retirada humilhante. Thrain assistiu com horror, enquanto seu legado era reduzido a escombros. Em seu desespero, ele finalmente se voltou para Bórem. "O que você fez?" ele gritou. "Você os acordou? Eu tentei avisá-los", respondeu Bórem. "Mas vocês não ouviram. Vocês só viram metal. Não viram a vida." Agora, a montanha está revidando. Enquanto os golems avançavam, bloqueando os túneis principais e isolando os anões, o pânico começou a se espalhar. O ar ficou rarefeito. As reservas de comida começaram a diminuir. A arrogância dos anões havia se transformado em medo. Eles estavam presos em sua própria casa. Foi então que Bórem teve uma ideia. Não era uma ideia de guerra, mas de paz. Ele sabia que não poderia lutar contra os golems. Ele tinha que se comunicar com eles, mostrar que nem todos os anões eram movidos pela ganância. Ele pegou seu martelo de escultor e um pedaço de granito. Enquanto os outros anões reforçavam barricadas, Bórem começou a esculpir. Ele não esculpiu uma arma ou um escudo. Ele esculpiu a história do seu povo. Ele esculpiu anões minerando, mas também cantando. Ele esculpiu ferreiros forjando, mas também famílias compartilhando uma refeição. Ele esculpiu a alegria, a tristeza, a comunidade. Ele derramou toda a sua alma na pedra, mostrando que os anões não eram apenas destruidores, mas também criadores. Quando terminou, ele caminhou sozinho em direção à linha de frente dos golems. Eles pararam, seus olhos vermelhos fixos nele. Thrain gritou para ele voltar, mas Bórem continuou. Ele colocou sua escultura no chão, um pequeno tributo diante dos gigantes. Ele então fez algo que nenhum anão jamais faria. Ele largou seu martelo, um símbolo de rendição, de confiança. Ele se ajoelhou diante dos golems, e como havia feito da primeira vez, tocou o mais próximo. Novamente, as visões vieram, mas desta vez, a consciência do golem não estava furiosa. Estava curiosa. Ela viu as imagens da escultura de Bórem, sentiu as emoções que ele havia gravado na pedra, e pela primeira vez, a consciência ancestral dos golems entendeu algo sobre os pequenos seres que perturbavam seu sono. Eles também eram corações de pedra, à sua maneira. Eles também davam forma ao mundo ao seu redor. Lentamente, a luz vermelha nos olhos do golem diminuiu, voltando ao azul suave. O gigante deu um passo para trás. Depois, outro. Os outros golems seguiram seu exemplo, recuando silenciosamente de volta para sua caverna sagrada. Uma passagem foi aberta. Os anões ficaram em silêncio, maravilhados. Thrain se aproximou de seu filho, não mais com raiva, mas com um novo entendimento nos olhos. Ele olhou para a escultura de Bórem, depois para os golems, se retirando, e finalmente entendeu o erro que havia cometido. A guerra acabou antes mesmo de começar. Os anões aprenderam uma dura lição naquele dia. Eles aprenderam que o verdadeiro tesouro da montanha não era o metal em suas veias, mas a própria vida que nela pulsava. A caverna de Adamantite foi selada e declarada sagrada. Um memorial para o dia em que a montanha falou. E os anões finalmente aprenderam a ouvir. Bórem não se tornou um grande guerreiro ou um rei rico. Ele se tornou o primeiro embaixador da pedra, o elo entre os anões e os golems, garantindo que a ganância nunca mais silenciaria a voz da montanha. E assim, uma nova harmonia foi forjada. Não no fogo da forja, mas no respeito mútuo entre dois povos muito diferentes, ambos filhos da mesma terra. Obrigado por assistir a essa história. Se boa aqui, gosto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.